Seja bem-vindo aqui no canal, eu sou Samuel Ramos e nós estamos confeccionando o tapete mosaico de gatos. Essa aqui é a terceira parte do passo a passo, mas se você está procurando como começar o seu tapete, eu deixei o link na descrição do vídeo. Lá também tem a lista completa de materiais e o link para você fazer download do gráfico. Agora, se você já está fazendo o seu tapete, eu desejo uma boa aula. Começando aqui então a terceira parte do passo a passo, veja que logo após eu concluir um desenho, eu fiz novamente a carreira toda em ponto alto, né? Aqui, se quisesse seguir repetindo aí mais vezes o desenho, eu fiz um total de 4 vezes o desenho ao longo do comprimento aqui do tapete, mas você pode fazer em qualquer quantidade que dá certo adaptar esse acabamento de forma bem fácil. Então eu vou começar contornando o meu tapete com ponto baixo e para isso eu vou começar fazendo uma corrente para dar distância, né, para começar o primeiro ponto baixo, e o primeiro ponto vou fazer na metade da última carreira, pegando o último ponto como alça, desse jeito aqui, olha, pegando ele todo como se ele fosse uma alça, para fazer um ponto baixo. O próximo ponto baixo entre uma carreira e outra, bem na divisão das duas carreiras, vou introduzir a agulha e fazer um ponto baixo. Depois faço um ponto baixo na metade da próxima carreira. E depois na divisão entre uma carreira e outra, ou seja, no mesmo ponto que eu utilizei para fazer o ponto aqui na lateral, o ponto alto da lateral, eu utilizo para fazer o ponto baixo na divisão entre as duas carreiras. Veja, olha, nesse ponto aqui é o mesmo lugar que eu fiz o ponto alto na lateral. Então eu vou introduzir a agulha no mesmo lugar e fazer um ponto baixo. Outro na metade da carreira, outro na divisão. Eu vou seguir fazendo assim ponto baixo até chegar no canto. Quando chegar na hora de contornar lá no cantinho, eu mostro para você como fazer também. Já estou chegando no canto, olha, eu vou fazer ponto baixo no último ponto, bem no cantinho do tapete. Vou fazer 2 correntes de espaço. Vou girar ele aqui para continuar agora trabalhando na largura. Mas antes eu vou fazer novamente ponto baixo no mesmo lugar para que o canto não fique repuxando, tá? E aí ele fica certinho assim com 2 correntes. Se o seu ficar repuxando, pode fazer 3 correntes aí que não tem problema. Tenho aqui a sobra de fio, eu vou continuar agora fazendo ponto baixo e aproveitar para esconder essa sobra de fio. Só fazer ponto baixo no pé de cada um dos pontos, ou seja, nas correntes que nós fizemos para iniciar o trabalho, deixando essa ponta de fio bem posicionada aqui em cima e prender ela o máximo possível e depois cortar as sobras. Veja que eu vou fazendo ponto baixo em todos os pontos de base. Quando chegar no canto, você vai fazer um ponto baixo, 2 correntes, novamente ponto baixo no mesmo lugar. Só seguir repetindo assim por toda a volta. Já estou completando a volta, olha, fazendo ponto baixo aqui em cima do último ponto alto. Vou fazer 2 correntes, vou girar o trabalho. Vou fazer novamente ponto baixo no mesmo lugar e esse ponto baixo já fica em cima da corrente que eu fiz para dar de espaço para chegar no primeiro ponto baixo no início da volta. O primeiro ponto baixo nós fizemos na metade da carreira, né? É esse aqui, olha, eu vou finalizar com ponto baixíssimo, pegando os 2 fios na parte de cima desse ponto e finalizar com ponto baixíssimo. Para começar a segunda volta, eu vou fazer uma corrente e vou partir para o próximo ponto. No próximo ponto, vou pegar somente o fio na parte de trás e fazer ponto baixo. Vou para o próximo ponto, faço ponto baixo, pegando somente o fio na parte de trás. Vou fazer uma volta completa de ponto baixo, pegando somente o fio na parte de trás. Todos os pontos têm 2 fios na parte de cima, e para fazer cada um dos pontos nesta volta, eu vou pegar somente o fiozinho que está na parte de trás, tá? Desse jeito, olha, fica esse detalhe aqui na frente do tapete. Vou fazer assim até chegar no canto, na hora de contornar eu mostro para você como fazer também. Já estou chegando aqui no canto, olha, fazendo ponto baixo em todos os pontos de base, ele vai formando esse detalhe aqui no tapete. Logo à frente tenho as 2 correntes que nós fizemos para formar o canto na volta anterior. Então vou fazer ponto baixo na primeira corrente, fazer 2 correntes de espaço, vou girar o trabalho agora para continuar na largura do tapete e vou fazer ponto baixo na segunda corrente, sempre pegando somente o fio de trás, exatamente como fizemos nos pontos baixos. Agora eu vou seguir fazendo ponto baixo por toda a volta, pegando somente o fio de trás, como já fizemos aqui no comprimento do tapete. Sempre que chegar no canto, faço ponto baixo na primeira corrente, 2 correntes de espaço e ponto baixo na segunda corrente. Vou seguir contornando assim por toda a volta.
Fiz a volta completa e vou finalizar com ponto baixíssimo na corrente de espaço que eu fiz para dar a altura do primeiro ponto baixo. Se você gostar do acabamento simples assim, somente com as duas voltas de ponto baixo, aqui é só alongar o fio, puxar ele para a parte de trás, amarrar bem e cortar as sobras. Eu vou apresentar agora para você esse outro acabamento que também é super fácil. Para isso eu contei todos os pontos baixos aqui no comprimento do meu tapete. Tenho aqui um total de 127 pontos, tá? Contando com uma corrente desse lado, todos os pontos baixos e mais uma corrente no canto seguinte. Um total de 127 pontos, descontando 3 sobram 124, que dividido por 4 dá um total de 31. E é assim que nós vamos calcular então para fazer o acabamento no tapete, tá? Eu preciso então sempre separar 3 pontos aqui no início e depois dividir o restante por 4. Por isso que 127 menos 3 pontos aqui que eu vou reservar para formar um bloco no canto quando eu completar a volta. E o restante dividindo por 4, porque eu preciso utilizar 4 pontos de base para cada um dos blocos. Por exemplo, contando com a corrente do canto 1, 2, 3, eu estou em cima do quarto ponto. Como esse aqui, então, eu preciso pular só 3 aqui, já forma um espaço, eu preciso iniciar no quinto ponto de base, por isso eu vou fazer ponto baixíssimo, olha, em cima do próximo ponto baixo, tá? Esse aqui, inclusive, é o ponto que fica bem na divisão entre uma carreira e outra, tá? Nós tínhamos finalizado aqui no ponto baixo que fica na metade da carreira, e esse aqui que eu estou começando, o quinto ponto, fica na divisão, porque eu estou contando com a corrente. Agora eu vou fazer 2 correntes para dar a altura do primeiro ponto alto, e vou fazer mais 2 pontos altos nos 2 próximos pontos. Tenho aqui um bloco com 3 pontos altos. Aqui no canto, olha, eu reservei 3 pontos então para fazer um bloco, comecei o próximo com um espaço e utilizei mais 3 para fazer um bloco. Vou fazer uma corrente de espaço, vou pular um ponto de base, vou no próximo, faço um ponto alto, 2, vou fazer sequência com 3 pontos altos novamente, 2, 3. Veja que eu utilizei novamente 4 pontos. Uma corrente, pulo um ponto de base e vou utilizar mais 3 para fazer mais um bloco. Por isso a divisão por 4, tá? Porque eu estou pulando um ponto de base e utilizando mais 3 para fazer o bloco. Assim, olha, contando de 4 em 4 pontos, significa que eu vou chegar no próximo canto também com um bloco com 3 pontos altos. Por isso, 1 de espaço, mais 3 para um bloco. 1 de espaço, mais 3 para um bloco. Por isso que eu dividi os 124 pontos por 4. Se sobrasse algum ponto, digamos que sobre 1, 2 ou 3 pontos, tá? Só tem essa possibilidade, né? Se sobrar um ponto, em um dos espaços você vai pular 2 pontos de base, só fazer 2 correntes, pular 2 pontos de base e fazer aqui, olha, a sequência normal com 3 pontos altos, tá? Desse jeito aqui, veja que o espaço vai ficar diferente dos outros, mas não tem problema porque na próxima volta fica tudo certinho novamente, tá? Isso se sobrar um ponto. Se no seu tapete sobrarem 2 pontos de base, em 2 espaços antes de chegar no próximo canto, você vai pular 2 pontos de base. Se sobrarem 3 pontos, em 3 espaços você vai pular 2 pontos de base, tá? Assim você utiliza os pontos que estão sobrando. Como o meu aqui dá uma conta exata, não sobra nenhum, né? 124 dividido por 4 dá 31. Significa que teremos um total de 31 blocos até chegar no canto, então todos pulando somente um ponto de base, não preciso utilizar nenhum como sobra, só uma corrente de espaço fazendo o bloco com 3 pontos altos até chegar no canto. Vou seguir fazendo o meu aqui até chegar no canto e mostro para você como nós vamos calcular então na largura do tapete, tá? Porque tem outra possibilidade também quando sobrarem só 2 pontos, tá? Um ponto, 2 ou 3, você viu que pode pular um ponto a mais, né, fazendo uma corrente, mas tem outra maneira também. E aí quando chegar lá na largura do tapete eu vou mostrar para você essa outra maneira de fazer esse uso dos pontos que sobraram. Já estou chegando no canto do tapete, olha, vou fazer uma corrente, pular um ponto de base e agora no canto precisamos terminar com um bloco de 3 pontos altos. Fazendo 2 pontos já terminam os pontos baixos, mas como eu contei uma das correntes aqui do canto, então eu vou fazer o último ponto alto no cantinho do tapete, já na direção de uma das correntes. Olha, eu peguei dentro da alça de 2 correntes, tá? Que forma o canto. Vou fazer 3 correntes, vou girar aqui o trabalho para fazer
na largura do tapete agora, só que deixa eu contar aqui para você os pontos, olha. Na largura do meu tapete eu tenho aqui um total de 69 pontos. Se eu começar contando uma das correntes, contar todos os pontos baixos, mais uma corrente no canto seguinte, né? 69 menos 3, porque eu preciso descontar 3 pontos aqui, sobram 66. E 66 dividido por 4 não dá uma conta exata, sobram 2. Tem aquela possibilidade de 2 espaços pular 2 pontos de base, né? Como eu mostrei no início aqui do comprimento do tapete, mas eu disse que tem uma outra forma também quando sobram 2 pontos. Se eu contar somente os pontos baixos, não contar as alças do canto, né, as correntes, temos um total de 67 pontos. 67 menos 3, sobram 64. Aí sim, 64 dividido por 4 dá um total de 16, uma conta exata. Então eu vou fazer assim, eu não vou começar aqui no canto do tapete na largura, tá? Dentro da alça aqui do canto. Eu vou começar só em cima do ponto baixo, porque eu estou calculando somente os pontos baixos. Então não faço aqui no canto, vou começar no ponto baixo, vou fazer aqui uma sequência com 3 pontos altos, né? Olha, como eu disse, ponto baixo nós temos aqui um total de 67. E agora, descontando esses 3 que eu utilizei aqui para formar o canto do tapete, sobraram 64 pontos baixos. E neles, então, eu vou trabalhar sempre do mesmo jeito, com uma corrente de espaço, pulo somente um ponto, e vou utilizar outros 3 para fazer bloco com 3 pontos altos. Desse jeito, nós vamos chegar no próximo canto fazendo também um bloco com 3 pontos altos, mas não vai terminar no espaço de 2 correntes, e sim no último ponto baixo que nós temos aqui na largura do tapete, tá? Ou seja, agora é só seguir por toda a volta, olha, na largura, vamos terminar em cima do ponto baixo, do mesmo jeito que começamos aqui em cima do ponto baixo, sempre com 3 pontos altos, uma corrente de espaço, pulando um ponto de base. Já no comprimento do tapete, se você fez tudo igual, eu comecei em cima do 5º ponto, sempre blocos com 3 pontos altos, pulando um ponto de base, 3 pontos altos, e ele termina sempre, olha, e começa também sempre no espaço de 2 correntes que nós temos no canto, tá? Eu vou seguir repetindo assim, então, por toda a volta, todos os espaços com uma corrente, pulando um ponto de base, e blocos com 3 pontos altos. Já estou completando aqui a volta, e como eu disse para você, olha, aqui no canto, na largura, termina em cima do último ponto baixo, tá? E não no espaço de 2 correntes. Na largura, sim, começa e termina sempre no espaço de 2 correntes. Por isso, olha, para fazer o último bloco aqui, ou seja, o primeiro bloco do comprimento onde nós começamos, eu fiz um ponto alto no canto. Agora vou fazer ponto alto em cima do próximo ponto baixo. Nós pulamos 4 pontos, né? Então, contando com a corrente do canto. Por isso eu tenho aqui um bloco com 3 pontos altos no canto, começando dentro do espaço de uma corrente, e assim sobra um ponto de espaço. Faço uma corrente e finalizo com ponto baixíssimo na segunda corrente das 2 que nós fizemos para começar a primeira volta. Vou começar a próxima volta fazendo ponto baixíssimo em cima dos 2 próximos pontos de base aqui desse bloco que nós começamos a volta anterior. Em seguida, faço ponto baixo dentro do primeiro espaço de uma corrente. Vou fazer 2 correntes para dar a altura do primeiro ponto alto, e aqui no mesmo espaço vou fazer mais 2 pontos altos para completar aqui um bloco com 3 pontos altos. Ficou assim. Vou fazer uma corrente de espaço, vou para o próximo espaço aqui entre um bloco e outro, e vou fazer um bloco com 3 pontos altos. Aqui, independente da quantidade de correntes, se você fez 2 correntes aí para adaptar, né, o tamanho, a largura aí do seu tapete, para adaptar esses blocos, mesmo que tenha 2 correntes, não tem problema, tá? Você vai seguir fazendo sempre uma corrente de espaço e 3 pontos altos no espaço entre um bloco e outro. Mesmo tendo pulado 2 pontos de base, fazendo 2 correntes de espaço, não tem problema nenhum, você vai seguir normalmente fazendo desse jeito aqui, por toda a volta. Quando chegar no canto, o leque do canto é bem parecido com esse aqui, mas nós vamos fazer somente na alça de 3 correntes, e eu vou mostrar para você como fazer assim que chegar no canto também. Já estou chegando no canto, e aqui eu vou começar fazendo então 3 pontos altos aqui dentro do espaço de 3 correntes, olha, 2, 3 pontos altos.
Vou fazer 3 correntes de espaço. Vou fazer mais 3 pontos altos, mas antes, olha, eu vou girar o trabalho para ele já ficar na posição que eu vou continuar fazendo aqui. E vou fazer mais 3 pontos altos no mesmo lugar. Esse leque fica parecido com o que nós fizemos na volta anterior. A única diferença é que ele fica todo dentro do espaço de 3 correntes. Agora é só seguir repetindo agora por toda a volta, olha, uma corrente de espaço, 3 pontos altos entre um bloco e outro até completar a volta. Sempre que chegar no canto, faça sempre do mesmo jeito, 3 pontos altos, 3 correntes e 3 pontos altos. Já estou completando a volta, então fazendo esses blocos com 3 pontos altos entre os blocos da volta anterior. E para finalizar, vou fazer uma corrente e finalizar com ponto baixíssimo na segunda corrente das duas que formam o primeiro ponto alto da volta anterior. Tenho aqui então 2 voltas completas com esses blocos de 3 pontos altos, no canto sempre igual, com 3 pontos altos, 3 correntes e 3 pontos altos. Para começar a próxima volta, eu vou fazer ponto baixo em cima do próximo ponto alto. Ele é o ponto do meio, olha, dos 3 que nós temos formando esse primeiro bloco. Agora eu vou fazer ponto baixo no espaço de uma corrente, 3 correntes para formar aqui um ponto picô. Vou voltar aqui nesse ponto baixo que eu fiz no espaço de uma corrente, pegando os 2 fios dele desse jeito, posicionar o fio que vem do novelo na parte de cima e prender com ponto baixo para formar o ponto picô. Em seguida, vou prender novamente com ponto baixo no mesmo espaço, olha. Assim fica um pontinho picô no espaço de uma corrente. Agora eu vou repetir, vou em cima do próximo bloco no ponto do meio e vou prender com ponto baixo. E vou para o próximo espaço, então, vou prender com ponto baixo, fazer 3 correntes de espaço, volto no ponto baixo pegando os 2 fios, prendo com ponto baixo para formar o ponto picô e prendo mais uma vez com ponto baixo no mesmo espaço. Vou para o próximo ponto do meio do próximo bloco, prendo com ponto baixo e vou seguir repetindo assim até chegar no canto. No canto eu vou fazer um leque, tá? Diferente desses pontos picô. Aqui, olha, entre um bloco e outro vou continuar fazendo esses pontos desse jeito. E quando chegar lá no cantinho eu mostro para você como contornar, fazer o leque lá, que é super fácil também fazer o leque no canto desse tapete. Já estou chegando no canto e logo à frente eu tenho um bloco com 3 pontos altos antes da alça com 3 correntes que formam o canto. Então eu vou prender com ponto baixo em cima do ponto do meio nesse bloco, né, com 3 pontos altos. Vou enrolar o fio na agulha e agora dentro do espaço com 3 correntes eu vou fazer 4 pontos altos. 1, dentro do espaço com 3 correntes, olha. 2, 3, 4. Ficou desse jeito. Vou fazer 3 correntes para formar um ponto picô. Voltar em cima do último ponto alto, pegando os 2 fios dele desse jeito. Prender com ponto baixo para formar o ponto picô. E agora, ainda na alça com 3 correntes, eu vou completar esse leque com mais 4 pontos altos. 1, 2, 3, 4. Vou prender com ponto baixo no ponto do meio do bloco seguinte, né? Temos um bloco com 3 pontos, então vou prender com ponto baixo aqui no ponto do meio. Agora eu vou seguir normalmente. No espaço de uma corrente eu faço um ponto baixo, 3 correntes, volto no ponto baixo e prendo com ponto baixo para formar o ponto picô. Novamente ponto baixo no mesmo lugar, ponto baixo em cima do próximo ponto, né, do próximo bloco, do ponto do meio, e vou seguir repetindo assim por toda a volta. Sempre que chegar no canto, então, nós vamos fazer, após o ponto baixo, 4 pontos altos, um ponto picô, novamente 4 pontos altos e um ponto baixo em cima do próximo bloco para formar o canto. Só seguir repetindo, então, por toda a volta. Já estou completando a volta, olha, e se você não tem agulha de tapeceira, é só finalizar com ponto baixíssimo aqui no primeiro ponto baixo que nós fizemos para começar a volta. Esse ponto baixo que nós fizemos em cima do ponto do meio do primeiro bloco. Mas se você tem agulha de tapeceiro, após finalizar aqui o ponto picô, então não finaliza com ponto baixíssimo, só alonga bem esse fio, deixa uma sobra aqui, vamos cortar, colocar numa agulha de tapeceiro e finalizar com agulha de tapeceiro, que o acabamento fica ainda melhor, tá? Vou colocar então o fio na agulha,
Vou pular então o primeiro ponto baixo, que é esse que está em cima do ponto alto do meio, vou no próximo ponto. É o que nós fizemos dentro do espaço de uma corrente, tá? Vou pegar os dois fios assim, veja que eu estou deixando os dois fios na parte de cima, vou passar todo o fio de trás para frente. Agora vou passar em cima do último ponto baixo que nós fizemos aqui para completar esta volta e depois passar de cima para baixo no primeiro ponto baixo, que está aqui no ponto do meio desse primeiro bloco, já saindo com a agulha lá na parte de trás do tapete, desse jeito, olha. Vou passar agora todo o fio para a parte de trás e quando ajustar aqui esse ponto, olha, ele fica exatamente igual, todos os outros não fica marcado aí onde nós começamos e terminamos a volta. Aqui na parte de trás é só guiar esse fio aqui um pouquinho até a base onde estão os outros pontos aqui desse bloco, né? Vou conduzir ele aqui costurando mesmo, de forma que ele não apareça essa costura aqui na frente, como é da mesma cor, isso é bem fácil. Aqui na parte de trás eu vou dividir ele em dois, temos aqui um fio número 6 com 6 fiozinhos, então só deixar 3 fiozinhos de cada lado para formar duas perninhas de fio, olha. Vou deixar 3 fiozinhos desse aqui de cada lado. Desenrolar ele todinho, tirar uma dessas perninhas de fio da agulha. A que sobrar na agulha eu vou passar em mais um fio aqui somente para dar sustentação para que eu faça esse nó e ele não fique escapando, tá? Olha, assim. Agora já posso tirar a agulha totalmente e amarrar bem aqui antes de cortar a sobra. Tenho aqui então o tapete pronto, eu espero que você tenha feito e gostado do resultado. Se você fez, compartilhe nas redes sociais e diga que aprendeu aqui no canal, que eu vou ficar bem feliz. Um forte abraço e até o próximo passo a passo.